Muito bem, pessoal. Começando então a nossa sétima aula do curso de Inteligência Emocional online. O assunto de hoje é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar. É o assunto de traumas emocionais. Se tem uma coisa que prende o ser humano, que impede o ser humano de ser feliz, que impede o ser humano de crescer, de avançar, de se tornar na melhor versão que ele foi criado para ser, são traumas que foram provocados durante a infância. Traumas que machucam a gente, que prendem a gente, que não nos deixam avançar. Talvez, para uma pessoa, o que foi trauma, para outro não seria trauma. Talvez, para uma pessoa que está vivendo hoje uma realidade totalmente diferente, ele não entende que aquilo para ele poderia ser algum tipo de trauma e poderia estar incomodando a vida dele. Porque, afinal de contas, para ele não faz sentido nenhum. E é por isso que é importante a gente entender que o trauma, ele é de pessoa para pessoa. Nós começamos o nosso curso e eu gosto muito de mostrar como que as coisas funcionam. Então eu quero dar para você como que processa um trauma na vida de uma pessoa. Os traumas emocionais, eles são de fato, é um dano provocado na estrutura mental, sem nenhuma lesão aparente. Então ele é um dano provocado na estrutura mental, sem nenhuma lesão física aparente. Ele pode se manifestar de duas formas. Ele pode ser uma ação repentina, ou ele pode ser uma série de pequenas ações repetidas no mesmo lugar ao longo do tempo, o que vai criar um nódulo no córtex. Eu quero falar um pouquinho sobre essas duas coisas com vocês. Por exemplo, ele pode ser uma ação repentina. Se você estiver anotando aí caneta e papel, por gentileza, anote isso. O que seria uma ação repentina? Pode ser um acidente. Um acidente que bloqueou a vida da pessoa. Talvez um acidente de carro. Um acidente como aconteceu comigo. Eu me queimei com álcool quando eu tinha 10 anos de idade. Foi um acidente. Não foi uma coisa provocada, não foi uma coisa que eu criei ou que alguém criou para mim, foi um acidente. Então, foi uma ação repentina na qual a gente não tem nenhum tipo de controle. Muitas pessoas, por exemplo, têm vários desses tipos de traumas, de uma ação repentina. Gente, por exemplo, que foi abandonada pelos pais. Tem gente que foi largada na porta de orfanato, na porta da casa dos outros. Tem gente, por exemplo, que sofreu um abuso físico muito forte, uma surra que recebeu do pai ou da mãe, que machucou tremendamente o físico da pessoa. Foi uma ação repentina. Tem gente que sofreu um abuso sexual, um estupro. Essa pessoa estava vivendo de uma forma feliz e, de repente, alguém apareceu e provocou esse tipo de ato na vida da pessoa. Pode ter sido a morte de um parente. Talvez alguém goste, né? Um parente que a pessoa goste. E morreu de repente. E aquilo causou um trauma na vida da pessoa. Então, existem várias maneiras de ser uma ação repentina e causar um trauma na vida da pessoa. Pode ter sido, por exemplo, um ataque de um animal. Tem gente que sofreu um ataque de cachorro quando criança. Ou um gato. Eu cuidei de uma paciente, de uma cliente minha, que ela tinha trauma emocional de lagartixa. Lagartixa, você acredita nisso? Um bichinho que é o quê? 10 centímetros de comprimento. E ela tinha um trauma emocional tremendo. E no nosso curso ela foi curada desse trauma de lagartixa. Eu tenho uma outra pessoa que fez o curso conosco, que essa pessoa ela tinha 9 anos de idade
quando a professora expôs ela numa cena ridícula de abuso emocional na frente de uma sala de aula. E aquilo causou um trauma tremendo na vida dela, aos 9 anos de idade. Travou a vida dela completamente. Um outro cliente meu, aos 15 anos de idade, ele teve um problema seríssimo com o pai, e aquilo marcou a vida dele de uma maneira tão intensa, que ele ficou com um trauma naquela situação. Eu me lembro que quando éramos crianças, e morávamos no interior de Minas, um dos meus irmãos estava brincando no fundo do quintal, e de repente um galo veio e deu uma bicada nele. Para mim um galo é um galo, para ele não é um galo. Criou um trauma na vida dele. Então existem muitas coisas que podem ter causado um trauma na vida da pessoa. Agora existe uma outra forma também de causar traumas na vida das pessoas, que é uma série de pequenas ações repetidas no mesmo lugar ao longo do tempo. E isso cria um nódulo no córtex. Então essas pequenas ações, elas podem ser físicas ou elas podem ser emocionais. Por exemplo, uma pessoa que foi criada num sistema de muita rigidez. Seus pais eram muito rígidos e essa pessoa, ela sempre era abusada fisicamente pelo próprio pai. O pai sempre batia nessa pessoa de uma certa maneira, de um certo jeito. Ou essa pessoa recebia do pai ou da mãe palavras que traziam alguma situação na vida dela. Palavras de durezas, palavras firmes, fortes, tipo: ah, mas essa criança, você é burro. Ah, você não vai dar nada na vida. Ah, seu irmão é melhor que você. Ah, tudo que você faz errado. Ah, você vai ver só quando você crescer. Você vai encontrar alguém que vai te bater. Quantas pessoas, ou melhor, quantas meninas, hoje nos nossos cursos a gente ouve muitas pessoas, quantas meninas que quando eram crianças, elas tinham problema com as suas mães e as suas mães jogavam algumas palavras muito fortes sobre elas. Você está me fazendo sofrer? Mas você pode ter certeza que quando você crescer, seu marido vai te fazer sofrer. E aquilo foi entrando dentro do cérebro da pessoa e criou dentro dela uma forma terrível de trauma. O trauma emocional é aquilo que provoca a vida de uma pessoa a ficar parada onde ela está. Não permite a pessoa de avançar. Infelizmente, eu não vou perguntar para cada um de vocês que estão me ouvindo agora, ou você que está assistindo essa aula gravada, todos nós tivemos algum tipo de trauma emocional no passado, alguns ainda na primeira infância, alguns dentro do ventre, dentro da barriga da própria mãe. Paulo, tem jeito de um feto, de uma criança dentro da barriga já ter trauma emocional? Oh, yes. Eu tenho ajudado inúmeras pessoas que foram rejeitadas, são frutos de gravidez rejeitadas. Se tornaram adultos hoje rejeitados, adultos com vários tipos de complexos, depressivos, porque eles são frutos de uma gravidez não desejada. E durante todo o período que estiveram dentro da barriga, a mãe passava para a criança o sentimento de que ela não era bem-vinda, de que ela não estava fazendo ela feliz. Aí essa criança já nasce com um trauma, ela vem ao mundo já com um trauma de que ela precisa, de alguma maneira, fazer a mãe feliz. E aí essa criança cresce com uma dívida desgraçada com a sua mãe ou com seu pai. Uma dívida emocional que não tem como pagar. Eu tenho alunos que na gravidez o pai ou a mãe
eles estavam esperando que nascesse uma menininha. Antigamente não tinha como fazer exames, não tinha como saber o sexo antes da gravidez, e os pais queriam que nascesse uma menininha. Ah, porque vai ser menininha, vai ser menina, vai ser menina. E o desejo dos pais era tão grande que fosse menina, que o quarto foi pintado de cor-de-rosa, um enxoval de recém-nascido todinho de cor-de-rosa. E aí, quando nasceu um garoto. Não era quem eles esperavam, foi rejeitado e passou a ser tratado, vestido como menina. Esse menino foi ensinado a ele que se ele só podia trazer algum tipo de alegria e felicidade na casa se ele agisse como mulher. O cérebro inconsciente dessa criança aceitou e ele passou a ter todos os jeitos e trejeitos femininos para poder agradar papai ou mamãe. Então, como vocês podem ver, um trauma emocional é algo muito sério e muito profundo que entra no mais interior da alma do ser humano. Ele fere o ser humano, ele machuca o ser humano, ele não permite que o ser humano avance, não permite que o ser humano caminhe. E enquanto a gente avança dentro do conceito, dentro do conteúdo aqui da nossa classe, eu vou estar falando para vocês de casos que a gente tratou e casos que a gente viu que acontecem dentro dessa questão da área de trauma emocional. Avançando um pouquinho mais aqui, como que se instala um trauma na vida da pessoa? Olha que interessante. Aonde é que são guardados os traumas emocionais? Aonde que eles ficam no estoque? Aonde que eles ficam armazenados? Eles ficam armazenados na memória. Anote essa informação aí no seu caderno, que é extremamente importante. Essas memórias, as nossas memórias, elas são compostas de imagens, sons, nomes, partes do corpo, sentimentos e sensações vivenciadas, cheiros, sabores, texturas, temperatura, lugares, clima emocional. Nós podemos tanto ter uma dessas informações sobre um determinado evento, ou várias ao mesmo tempo, e elas serem codificadas e guardadas na nossa memória. Aí vem a pergunta: você já se deparou com uma cena onde você já teve a impressão de que já viu ou viveu aquela cena antes? A sua memória, ela é algo fenomenal. Para quem não estuda o cérebro e não tem ideia do que é o cérebro, eu quero comparar o teu cérebro como um computador. Se o seu computador tem 4 GB de memória, quando a memória dele vai ficando cheia, ele vai ficando lento, devagarzinho. Aí você coloca mais 4 GB, ele passa a ter 8 GB de memória. Aí ele rola legal. Quando o seu computador começa a ficar apertado, você põe mais 8 GB, ele vira 16. Agora eu quero que você pare para prestar atenção no seguinte: a memória do cérebro humano, ela nunca fica cheia. O nosso computador é completamente diferente desse computador comum que você está acostumado a usar. A tua memória, ela é lotada de informações desde quando você estava no ventre da sua mãe. Desde tudo aquilo que você ouviu, aquilo que você imaginou, aquilo que você pensou. Tudo aquilo que você viu na sua infância, na sua adolescência, tudo que você ouviu, todo o filme que você assistiu, tudo aquilo que você imaginou, tudo que passou pela sua mente, pelas suas emoções, já foram registrados e ficaram guardados na sua memória. Lugares que você viajou. Para você ter uma ideia, se eu falar para você aqui agora, um cafezinho sendo passado agora, um cafezinho fresco sendo passado, o que vem na sua memória?
Eu tenho certeza que vários alunos, várias pessoas vão comentar: ah, na minha memória vem o café na casa do meu avô, da minha avó. Ah, o cheiro do café me lembra pão de queijo. Ah, o café me traz a memória de algo maravilhoso que já aconteceu na minha vida, que é um queijo mineiro que meu avô fazia e que vendia. Então, muitas coisas vão estar conectadas a essa memória por causa do café. Como eu disse para você ali, ó, o cheiro, a sensação vivenciada, as imagens que você viveu sobre o café, os nomes de pessoas que estavam com você quando você tomou aquele café. Então, o sabor do café na sua boca. Tem coisas que estão registradas na nossa memória que ficam ali guardados para sempre. Eu fui comemorar um dos meus aniversários de casamento, que todo ano a gente faz uma lua de mel, eu e minha esposa, para comemorar nosso aniversário de casamento. E um desses aí a gente foi a Mar del Plata, na Argentina. Estávamos passeando ali e num final de tarde, muito gostoso, nós paramos num restaurantezinho e nós comemos um nhoque 4 queijos. Agora eu quero que você imagine a cena. Final de tarde, o sol se pondo lá no horizonte, eu e minha esposa sentada num restaurante gostoso, do lado de fora, comendo nhoque 4 queijos na Argentina, num clima de romantismo. Aquele nhoque foi a melhor comida que a gente já comeu na nossa história. E depois daquele clima, depois daquela sensação, daquele momento que nós vivenciamos, a gente já procurou comer nhoque 4 queijos em Nova York, em Londres, na Alemanha, na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, em vários lugares, no Brasil. Nenhum daqueles nhoques tem o mesmo sabor do que teve para mim e para ela quando nós estávamos de lua de mel. Por quê? Porque naquele exato momento criou-se uma imagem na nossa memória, criou-se um sabor, criou-se uma textura, criou-se um clima, um sentimento foi criado dentro de nós, e aquela coisa gostosa vira uma saudade para nós. Da mesma maneira que essa é uma coisa positiva, cria uma âncora dessa dentro do nosso cérebro, a coisa negativa cria um trauma. A coisa negativa faz com que o nosso cérebro registre essa informação e depois a gente se lembra. Uma pessoa, por exemplo, que foi estuprada por um homem que usava um certo desodorante. Enquanto aquela pessoa estava tirando proveito e fazendo um sexo absurdo e abusando do outro, quem estava sendo estuprado recebeu o cheiro daquele desodorante, entrou no seu cérebro e o seu cérebro se conectou com aquele trauma. Criou-se um trauma e o cérebro conectou-se com aquele cheiro. Agora, preste atenção. Essa pessoa cresce, essa pessoa casa e ela vai ter sexo com o seu cônjuge. Se algum dia esse cônjuge usar algum perfume que relembra essa pessoa, o cheiro do perfume vai trazer na memória da pessoa a imagem, a dor, o sentimento, a frustração daquela vez em que ela foi estuprada. Um desses links que ficaram conectados em relação ao trauma trazem todo o sentimento de volta. É assim que um trauma se instala dentro do cérebro da pessoa. Paulo, como é que eu faço para desinstalar esse negócio? Daqui a pouquinho nós vamos entrar na solução da cura do que é realmente um trauma emocional. Então, vamos avançar aqui um pouquinho, que eu quero te mostrar como é que isso acontece dentro do cérebro. Aqui eu estou te mostrando o desenho de um córtex, que é o chamado de córtex cerebral. E ele é composto por aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Gente, não é 100 milhões não, tá? 100 bilhões de neurônios. E esses neurônios, eles são conectados um com o outro dentro do seu cérebro. E eles medem aproximadamente de 2 a 5 milímetros de espessura. Agora, preste atenção.
quando alguma coisa emocional acontece forte na vida da pessoa, o teu cérebro produz essas conexões com esses neurônios, transmitindo e passando toda a informação de um neurônio para outro. É exatamente por causa disso que se estabelece, então, aquilo que é chamado de um trauma. Tudo que vem numa emoção muito forte cria-se um trauma. E o nosso cérebro produz esse tipo de informação e ele fica, então, armazenado e guardado na sua memória. O que é interessante é que nós temos condições de avançar em relação a isso e podemos entender como é que ele funciona. Nós temos aqui agora os endereços da inteligência e da emoção. Eu quero, antes de entrar nesse tópico com você, dos endereços da inteligência e da emoção dentro do nosso cérebro, eu quero te contar a minha experiência de um trauma emocional que eu sofri na minha vida. Aos 10 anos de idade, eu fui jogar futebol no interior junto com os meus amigos. E estávamos ali jogando bola. E naquela época a gente não tinha jogo de camisa, amarrava a camisa na cintura, né, para não perder a camisa. E eu estava jogando bola com a camisa amarrada na cintura. Acabou o futebolzinho, cada um vai embora para sua casa. Isso era 11 de julho de 1975. Cada um vai embora para sua casa. Eu chego na minha casa e minha mãe fala assim: Paulo, vai acender o fogão a lenha e tomar banho, você e seus irmãos. Eu era o irmão mais velho, então eu que coordenava o banho dos meus irmãos. Acender o fogão a lenha era julho, e julho no Brasil, para quem está fora do Brasil não se lembra mais, julho no Brasil é inverno. E a casa que nós morávamos não tinha chuveiro elétrico. Naquela época, a água era aquecida pelo fogão a lenha, num sistema chamado serpentina. É um sistema bem antigo, mas é muito simples de entender. A água sai da caixa d'água, um cano sai da caixa d'água e passa por dentro do fogão a lenha, e depois que ele passa por dentro do fogão a lenha, ele vai sendo direcionado para o chuveiro. E aí, quando você abre o chuveiro, você tem água quente. Fantástico, era assim que funcionava antigamente. E para nós termos um banho quente no mês de julho, então era preciso aquecer, acender o fogão. Só que a minha mãe não me falou que ela passou a tarde inteira fazendo banha, derretendo banha de porco para poder... Naquela época a gente não cozinhava com óleo de soja, a gente cozinhava com banha de porco. Meu pai comprava um monte de tocinho e ela tinha que derreter o tocinho fazendo o torresmo. E aí, depois que fazia aquele torresmo, sobrava aquela gordura e a gente cozinhava com aquela gordura. Talvez você que morou no interior, que você viveu isso, sua boca já deve estar cheia d'água, né? Comida com banha de porco é outro nível, outra delícia. E a minha mãe fez isso a tarde inteira. E enquanto ela fez isso, ela tomou banho e agora ela estava passando roupa na cozinha. E ela estava passando roupa em cima da mesa da cozinha. Naquela época não tinha tábua de passar roupa. Ela estava passando roupa em cima da mesa da cozinha, um cobertor debaixo ali, e ela estava passando roupa. E a mesa da cozinha ficava mais ou menos perto do fogão a lenha. Então ela me pediu para eu acender o fogo do fogão a lenha. Eu fui lá fora, peguei 2 pedaços de paus, coloquei dentro do fogão a lenha, dei uma mexidinha nele, coloquei uns gravetinhos. Aí eu fiquei pensando assim: se eu for ter que acender esse fogão a lenha aqui, eu vou gastar muito tempo. Já sei o que eu vou fazer para acender ele rápido. Eu vou pegar um pouco de álcool que o meu pai guarda escondido. Eu jogo o álcool aqui, o fogo pega rápido, eu não tenho que ficar soprando isso. Se você que está me ouvindo já acendeu o fogão a lenha, você sabe o que significa ficar soprando lá, né? Você sopra o fogão a lenha, vem fumaça no seu olho, vem cinza no seu olho, é aquela complicação até o fogo pegar.
Só que eu não sabia que minha mãe tinha feito aquilo à tarde. E eu fui diretamente lá. E o que aconteceu? Eu acendi o fogão a lenha, joguei o álcool. Quando o álcool bateu lá dentro, debaixo da cinza já tinha brasa, que a minha mãe tinha acendido o fogo à tarde. O fogo pegou lá dentro do fogão a lenha super rápido e o fogo viajou no ar em direção à garrafa de álcool que estava na minha mão. Eu soprei aquela garrafa várias vezes, 2 vezes, 3 vezes, ela não apagou o fogo. O fogo caiu para dentro da garrafa e imediatamente, sem que eu pudesse esperar o que estava acontecendo, aquela garrafa explodiu na minha mão, jogando o álcool, esparramando o álcool completamente sobre o meu corpo. Imediatamente o incêndio aconteceu em mim, eu comecei a gritar, a minha mãe pegou o cobertor que estava lá debaixo da mesa onde ela estava passando roupas, saiu correndo atrás de mim, porque com o fogo no meu corpo eu não fiquei parado, saí correndo, corri para a rua. Quando eu cheguei na rua, comecei a correr em círculo e a minha mãe veio e abafou o fogo dentro comigo com aquele cobertor. Resumindo a história para você entender o processo, durante 10 anos da minha vida eu era uma criança normal, eu era uma criança tranquila. Por causa de um acidente repentino, aquilo mudou totalmente a minha história, mudou completamente o meu destino, mudou o rumo da minha vida. Depois daquele acidente eu fui para o hospital, fiquei 2 meses no hospital, e quando eu voltei do hospital, fiquei deitado numa cama lá do quarto da casa dos meus pais, quando num dia os meus pais resolveram fazer um culto de ação de graças pela minha vida, para agradecer a Deus porque eu não morri, me tiraram do quarto e me colocaram na sala. E me colocaram sentado em frente a um espelho que tinha na sala. Quando eu olhei no espelho e eu vi aquele corpo todo defeituoso, todo queimado. E aquele corpo defeituoso queimado não era eu. Porque até então o meu cérebro, a minha memória lembrava de mim perfeito, lembrava de mim sem nenhuma marca, lembrava de mim sem nenhum machucado, sem nenhuma... E quando eu olhei para aquele espelho e eu vi aquilo, eu comecei a chorar e eu desmaiei. Eu desmaiei porque eu não aguentava ver aquilo dentro de mim. Uau, esse não sou eu. Meu Deus, esse não sou eu. A partir daquele dia, eu não era mais eu. Eu me tornei uma outra pessoa. Me tornei uma pessoa diferente porque eu estava num outro corpo. Aquele corpo que eu estava vendo não era o meu corpo normal. E eu passei a ter uma infância um pouco mais complicada, porque eu passei a viver dentro de hospitais. Durante o período da puberdade, comecei a gostar de uma menina, mas nunca podia dizer para ela que eu gostava dela, porque meu corpo era todo danificado, meu rosto era todo danificado. Eu tinha me tornado um pequeno monstrinho, todo queimado. As crianças na rua me colocaram um monte de apelidos. Apelidos pejorativos, bullying, né? Que hoje se fala tanto em bullying. Colocaram muitos apelidos em mim, fazendo com que eu me sentisse mal, a minha autoestima caiu. Esse trauma mexeu completamente comigo, que eu não tinha como enfrentar a minha própria realidade. Eu passei, confesso para vocês, que eu passei a ingerir álcool aos 15 anos de idade para poder criar uma nova realidade na minha vida. Comecei a tomar bebida alcoólica, pinga mesmo, para eu poder me aceitar, para eu poder olhar no espelho e saber quem eu era. Um trauma emocional, ele para a vida de uma pessoa. Um trauma emocional, ele impede a pessoa de ser ela mesma, de avançar e de correr. Por que eu sei disso? Porque eu vivi exatamente isso muitos anos da minha vida. E quando nós fazemos o curso de inteligência emocional, todo o curso ele é uma preparação para esse dia dessa aula de hoje. Essa aula, quando eu dou ela no modo presencial, ela dura 2 horas e meia. São 2 horas de aula e mais meia hora de um exercício terapêutico para curar totalmente a vida das pessoas. Porque eu entendo como que uma pessoa pode viver uma vida restrita, viver uma vida de uma maneira
limitada por causa de um trauma. E eu confesso para vocês que eu não tinha somente um trauma. Eu tive vários traumas que marcaram a minha vida. Por isso que eu me tornei hoje na pessoa quem eu sou. Eu me tornei uma pessoa, depois que Deus me ensinou a curar os meus traumas emocionais, depois que eu fui curado, Deus me mostrou como é que eu poderia ajudar as pessoas a serem curadas. Deus começou a me direcionar como é que eu ia ajudar milhares de pessoas ao redor do mundo. Graças ao bom Deus, hoje milhares de pessoas já foram curadas pelas técnicas que Deus mesmo desenvolveu comigo e me ajudou hoje a curar muita gente. E que eu espero que Deus também possa curar você e ajudar você a crescer e avançar na sua vida. Então, uma vez que você já entendeu agora o que é um trauma, como é que ele se instala e como é que ele está na vida das pessoas, eu te contei minha própria experiência, agora eu quero trazer para você os endereços da emoção dentro do cérebro. O cérebro humano ele é dividido em todos esses aspectos que você enxerga aí. O lobo frontal, que é o que planeja o futuro, controla os movimentos, produz a fala. Temos o lobo temporal, que ele ouve, interpreta a linguagem e a música. Do outro lado lá do lado direito, está o lobo parietal. Ele recebe e processa as informações obtidas pelos sentidos. E o lobo occipital. Ele decodifica as informações visuais. Esses 4 lobos eles têm um papel muito forte na nossa vida, dentro do nosso contexto, porque eles estão conectados com o córtex cerebral. Dá uma olhada aqui do lado esquerdo desse desenho, na altura do olho da imagem. O córtex cerebral, ele cobre os 4 lobos que fazem os hemisférios direito e hemisfério esquerdo do cérebro funcionar. Eu não tenho tempo de trazer para você aqui essa informação do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, mas ela é totalmente plausível e abençoadíssima para que a gente possa entender como é que o cérebro funciona. Mas o córtex cerebral ele funciona cobrindo isso. Agora, eu quero que você preste atenção nas partes emocionais do cérebro. Olha só, nós temos a amígdala. A amígdala provoca emoções a partir das percepções e dos pensamentos. Nós temos o hipocampo, que consolida as informações recém-adquiridas, armazenando na memória. Olha aí, ó. O hipocampo ele tem um papel fundamental na nossa vida. Nós temos o tronco cerebral, que controla as funções automáticas do organismo, como a respiração. E ele fica no limite entre o cérebro e a espinha. E segundo alguns neurocientistas, é a partir do tronco cerebral que nós recebemos todos os choques elétricos que nós nos comunicamos com o mundo através dos 5 sentidos. Também não tenho muito tempo para entrar nesse assunto com você, mas é a partir do tronco cerebral que você enxerga, que você ouve, que você sente cheiro. Mas isso fica para um outro momento. Depois nós temos o cerebelo, que ele controla a coordenação muscular e a aprendizagem dos movimentos, que também está conectado aqui embaixo, e temos o tálamo. O tálamo ele regula a sensibilidade do ser humano. Em outras palavras, você está vendo aí no centro do cérebro humano o que nós chamamos de sistema límbico. E o sistema límbico é onde nós estamos trabalhando a questão dos traumas emocionais. Todas as emoções são processadas e programadas dentro do sistema límbico. Isso é muito forte. Porque uma vez que eu estou entendendo como que o trauma é trabalhado, aonde que ele fica instalado, eu preciso entender agora como é que eu posso viver e sobreviver sem esse tipo de trauma. Então, deixa eu avançar aqui com vocês mais um minutinho, para a gente entender agora quais são os endereços de Deus no cérebro. Essas informações que eu estou trazendo para você aqui, elas fazem parte de um trabalho muito lindo feito por 2 neurocientistas aqui dos Estados Unidos, quando eles mapearam mais de 2.000 cérebros para entender aonde que Deus estaria dentro do cérebro do ser humano. A princípio, é importante que você tenha essa informação. Os 2 cientistas que trabalharam nesse projeto, eles eram ateus. Os 2 cientistas ateus, agnósticos. Então, isso significa que o trabalho deles não tinha nenhuma inclinação religiosa, ok? Se você quiser ler mais sobre esse trabalho, é um livro chamado, em português, Como Deus Pode Transformar a Sua Mente. Compre esse livro, trabalhe nesse livro que você vai ver que coisa linda.
Bom, aí nós temos agora os endereços de Deus no cérebro. Olha que legal. Agora há pouco a gente viu o lobo frontal ali do lado, né? E agora aqui a gente vê a função do lobo central na área espiritual. O lobo central ele cria e integra todas as ideias sobre Deus. Ideias essas positivas ou negativas. Inclusive a lógica das nossas convicções espirituais. O lobo frontal ele ainda prediz o futuro da relação da pessoa com Deus. Ele tenta responder as perguntas do cunho espiritual. Por quê? O que e onde? Por que eu nasci? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? São esses tipos de indagações espirituais que o lobo central trabalha dentro do cérebro da pessoa. Inclusive, é dentro do próprio lobo central é que a pessoa decide se ela vai ter alguma convicção religiosa, espiritual ou não. Se ele não foi muito estimulado desde criança, a pessoa ela vai crescer sem crer numa entidade divina. Ela vai negar uma entidade divina. Depois nós temos o tálamo. O tálamo é bem interessante porque ele dá um sentido emocional aos nossos conceitos de Deus. Muitas pessoas conseguem entender Deus como um Deus bravo, outras pessoas conseguem entender Deus como um Deus bonzinho, muitas pessoas conseguem entender Deus como aquele Deus rígido, sargentão do exército, dando ordens para lá e para cá. Outros já conseguem entender Deus como uma pessoa extremamente amorosa. Por que as pessoas enxergam Deus de uma maneira diferente? Por causa do tálamo. O tálamo é que vai dar um significado emocional aos nossos conceitos de Deus. E para falar bem a verdade, ele parece ser o órgão fundamental para sentir a realidade divina. Estudos da neurociência têm trazido isso para nós e mostrado isso de uma maneira tremenda. Depois nós encontramos o cingulado anterior. O cingulado anterior é impressionante, porque ele nos permite ver um Deus compassivo e amoroso. Ele diminui a ansiedade religiosa, diminui a culpa, o medo e a raiva, quando ele suprime as ações da amígdala. Olha que interessante. Dentro do teu cérebro, nós vamos ter agora o cingulado anterior e nós vamos ter a amígdala. A amígdala, deixa eu ler ela para você entender. A amígdala, ela cria a impressão emocional de um Deus autoritário, amedrontador e punitivo. Quando uma criança ela é criada num ambiente de muita rigidez, quando ela é criada num ambiente de muita punição, a amígdala dessa criança é muito estimulada. E essa criança ela vai crescer e ela não vai conseguir enxergar um Deus bonzinho perto. Ela sempre vai enxergar um Deus autoritário, amedrontador, punitivo, vingativo, que mora longe. Porque a amígdala dela foi muito estimulada. Quando uma criança tem um cingulado anterior bem estimulado quando criança, quando ela é aceita, quando ela é amada, quando ela é desejada, quando ela é querida, quando os seus pais estão junto com elas e as fazem expressões de carinho, de alegria, elas passam a ver um Deus compassivo e amoroso. Olha que interessante. Você não sabia disso. Mas a imagem que você tem do seu Criador, a imagem que você tem do seu Deus, ela foi estimulada em você desde pequenininho. Talvez hoje você precisa ser curado de um trauma emocional porque você não consegue relacionar com o teu Criador, com o seu Deus. Porque você teve a amígdala muito estimulada quando criança. Ou talvez hoje você não consegue ter uma boa relação com Deus porque você foi criado num ambiente de muita liberdade que se transformou em libertinagem. Você não consegue ver Deus como alguém que tem palavra e cumpre a palavra dele. Então, ambos os casos podem ter criado nas pessoas disfunções emocionais e espirituais. E por último, olha que interessante. O estriato, ele inibe a atividade da amígdala, nos fazendo sentir seguros na presença de Deus. Se tem uma coisa que vai nos levar à segurança nas mãos do Criador, mesmo você que sofreu um trauma
emocional muito forte, como eu sofri, mesmo você que passou por situações muito delicadas, como eu passei, nós precisamos estimular o estriato. Porque o estriato é aquilo que vai nos dar a liberdade de aliviar as impressões da amígdala e nos vai fazer sentir seguros na presença de Deus. E eu vou dar para você aqui agora uma dica maravilhosa, que não está no programa, mas eu vou te dar. É a parte prática. Como que eu estimulo o estriato e o cingulado anterior? Como que eu inibo o estímulo da minha amígdala? Tá pronto? Anota aí no papelzinho, pega o teu caderninho, anota aí a folha de papel, a canetinha, e eu vou te dar agora dicas de como você desenvolve o seu estriato. Em primeiro lugar, você vai procurar um lugar muito tranquilo, muito em paz, seguro, onde ninguém vai te atrapalhar, nem o seu telefone celular. É um lugar para você ficar em silêncio completamente. Eu chamo isso de um refúgio secreto. Pode ser o seu quarto, pode ser a sala da sua casa, pode ser o seu escritório, o seu ambiente de trabalho, um quartinho de ferramentas. Algum lugar onde você vai ficar tranquilo, que você vai se sentir bem. É importante que nesse ambiente você coloque uma música bem gostosa. Uma música descontraída, orquestrada. Eu gosto muito de música orquestrada, de música tocada bem devagarzinho, bem gostosa. Música de adoração, bem tranquila. E aí, nesse momento, você abre a sua mente. Você começa a liberar a sua mente para que a sua mente possa receber conexões com o teu Criador. Comece a conversar com o teu Criador. Sem pedir nada. Foi nos ensinado que a gente conversa com o nosso Criador, com o nosso Deus, só pedindo. Não é verdade. Esse é o momento de você conversar com Ele, batendo papo. Um papo gostoso, como se estivesse batendo um papo com algum amigo. Alguém que está aí do seu lado. Comece a contar para Ele as coisas da sua vida, estabilidade da sua vida, o que você está passando, que momento que você está vivendo, como é que está seu casamento, como é que está sua profissão. Esse é o melhor momento da sua vida. Gaste aí 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Fazendo isso, você inibe as atividades da amígdala no seu cérebro. Paulo, o que significa inibir atividades da amígdala? Você vai eliminar da sua vida o estresse e a ansiedade. Eu não devia falar isso, mas eu vou falar. Pessoas muito ansiosas são pessoas que não gastam tempo de comunhão com o seu Criador. Em outras palavras, são pessoas que não oram. A ansiedade é o oposto da fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Ansiedade é a incerteza de coisas que se esperam. Elas não andam juntas. Então, se você quer ser uma pessoa que vai viver, vencer o estresse, vencer a ansiedade, você precisa praticar o que eu exatamente acabei de falar com você. Pratique isso e você vai ver como é que a sua vida vai mudar e vai se transformar. Quero te dar agora alguns momentos para você refletir. E são momentos bem interessantes, porque existem vários tipos de traumas. Como eu disse para você, no início dessa nossa aula, existem traumas que são palavras depreciativas. Burro, feio, gordo, zaroio, comilão, baixinho, testa de amolar machado, orelha de abanar fogo, banquinho de açougueiro. Tudo isso são palavras depreciativas que as pessoas ouvem quando criança. Se a pessoa é muito magrinha, chama de magrela.
vareta de apanhar fruta. Então, essas palavras depreciativas criam traumas na vida das pessoas. Se a pessoa é meio gordinha, ela passa a vida inteira recebendo aquela informação. Você é gordo, você não emagrece nunca, você é gordo, você não emagrece nunca. E quando a pessoa cresce, como é que ela vai conseguir emagrecer? Ela está traumatizada. Tem gente que tem complexo do seu cabelo, complexo dos seus olhos, do seu queixo. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem condições de pagar uma cirurgia plástica, faça isso. Se você não tem condições de pagar uma cirurgia plástica, não tem como. Aceite. Aceite o problema do seu corpo. Foi exatamente isso que eu fiz para vencer os traumas emocionais que acarretaram no meu corpo. A primeira coisa que eu fiz, quando Deus começou a curar minhas emoções, lembra que eu contei para vocês que eu olhei na frente do espelho e eu chorei, 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 não conseguia me aceitar? E logo depois eu passei a tomar álcool, porque o álcool criava uma outra realidade para mim e com isso eu conseguia me aceitar? Pois bem, quando eu consegui começar a me aceitar, eu parei em frente a um espelho e eu olhei para mim naquele espelho. E olha, que eu estava naquele espelho totalmente nu. Eu olhava para o meu corpo e eu falava para mim assim: Paulo, esse é o seu corpo. Você tem que aceitar seu corpo. Tá todo queimado, tá todo marcado, mas esse é o seu corpo. Paulo, esse é o seu rosto. Cheio de defeitos, cheio de marcas, todo queimado. Mas esse é o seu rosto. Paulo, olha seus braços. Você não tem braços normais, seus braços estão todos queimados. Mas esses agora são os teus braços. Tem uma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas acham que elas têm que sempre fugir dos seus traumas. E só tem uma maneira de você vencer seu trauma. Enfrentando ele com coragem. Enfrentando ele com determinação. Enfrentando ele com bravura. Se aquilo te fez mal, se aquilo te machucou, está na hora de você mudar a sua história. Está na hora de você transformar você. O segundo tipo de traumas que nós vemos aí são as atitudes depreciativas. Esse tipo de atitude depreciativa são coisas que fizeram conosco. Nos abandonaram, nos tratam com indiferença, frieza, rejeição, exclusão. Esse tipo de atitude faz com que afloram traumas em nós. Para você ter uma ideia, existem casais que são casados há alguns anos e a mulher ela foi tratada com indiferença pelo seu pai. E ela tem um trauma emocional, então, conectado do pai. E quando ela está com seu marido, e seu marido a trata com indiferença no meio dos seus amigos, dos seus familiares, a sua memória imediatamente conecta a atitude do marido com a atitude do pai. E toda a dor emocional que o pai provocou nela agora vem no corpo dela, na mente dela. Contra quem? Contra o marido. O marido vai ser alguém que vai pagar uma dívida que ele não provocou, mas ele simplesmente disparou um gatilho emocional que estava dentro do cérebro da pessoa. Se a pessoa foi rejeitada quando criança, e numa atitude agora na empresa ela é rejeitada, dispara dentro do cérebro dela aquelas memórias de rejeição quando criança, e ela transfere isso para os colegas de trabalho, e ela chora, chora, e as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo com ela. São atitudes que marcaram, que prejudicaram a vida dela. E terceiro tipo de trauma, que fere, que machuca a vida das pessoas, são algumas ações. Abusos físicos, abusos sexuais, humilhação pública, principalmente. Eu comecei essa aula dizendo para vocês que uma cliente minha de 9 anos de idade, ela foi humilhada na frente da classe de aula. A sua professora estava dando uma aula de fazer tricô e várias alunas ali aprendendo.
ela mostrou como é que faz com a agulha e, de repente, pegou todo aquele material e colocou no colo da criança. Você viu como é que eu fiz, agora você faz. Aquela criança tentou fazer o melhor que ela viu e não conseguiu fazer certinho. Infelizmente, aquela professora pegou a unha que ela tem, aquela unha grande, beliscou o braço daquela criança, torceu, falou com muita raiva: você é burra, você não aprende nunca. E jogou aquela criança na frente dos seus amigos. O cérebro daquela criança pegou aquela informação de que ela era burra e registrou. Quando eu recebi essa pessoa no meu escritório para fazer coaching, ela tinha 69 anos de idade. E ela me contou essa história dela que aconteceu com ela aos 9 anos de idade. Enquanto ela contava essa história para mim, sentada ali no meu gabinete, ela começou a chorar, passava a mão no braço como se estivesse sentindo o beliscão ali naquela hora. E eu perguntei a ela: a sua professora falou que você era burra, que você não aprendia nunca, e o que aconteceu com você? E ela chorando, ela me disse: Paulo, eu nunca passei de ano na escola por notas. As professoras sempre me colocavam na outra sala avançada, porque eu já estava ficando muito velha na sala anterior. Eu nunca consegui tirar nota boa na escola. Eu falei: e depois da escola? Ela disse: eu tenho dificuldade para aprender, não consigo aprender nada. É por isso que eu estou aqui. Alguém me falou que você faz um coaching e ajuda a pessoa a ser curada de trauma emocional. Eu venho aqui para ser curada. Deus foi tão gracioso para comigo que naquele dia, com mais 40 minutos de uma sessão de cura emocional, aquela mulher saiu completamente curada do nosso escritório. E tem sido assim, sessão após sessão, cliente após cliente. Independente do tipo de trauma que foi instalado dentro do cérebro humano, Deus nos deu graça para poder levar os nossos clientes a enfrentarem os seus traumas. Anote essa informação, extremamente importante. A gente não foge de trauma emocional. A gente enfrenta o trauma emocional. A gente avança em direção a ele. Quando nós trabalhamos em relação a traumas emocionais, nós levamos o cliente a entrar num exercício muito fera, que é o exercício de ser curado de trauma emocional. E eu quero aproveitar esses minutinhos aqui agora para te ensinar esse exercício. Antes de fazer esse exercício com vocês, eu quero que você anote aí no papel qual foi o tipo de trauma que marcou você. Qual foi o tipo de trauma que arrebentou com a sua vida e que te mantém preso a sentimentos e frustrações do passado? Será que foram palavras depreciativas? Será que foram atitudes depreciativas? Será que foi alguma ação traumática? Você que está me ouvindo, você sabe o que aconteceu com você, você conhece a sua história. Eu não preciso ficar aqui te lembrando. Eu tenho certeza que enquanto eu falava e te dava essa aula, o teu inconsciente foi estimulado para você lembrar disso. Tem muita gente que pensa que o trauma não pode ser colocado para fora, ele tem que ser escondido. Igual a mãe. A mãe pede para o filho: filho, varre a sala. O filho obediente vai lá, pega a vassoura e varre a sala. Aí ele vê que a pazinha está muito longe, ele levanta o tapete e joga o lixo debaixo do tapete. E vai embora. A mãe pergunta: filho, você varreu a sala? Ele responde: sim, mamãe, varri. É verdade, ele varreu. Mas onde é que está o lixo? O lixo está debaixo do tapete. Muitas pessoas que sofreram traumas emocionais do passado, elas acham que nunca mais vão ter que falar sobre esse tipo de trauma para ninguém, com ninguém, nem para Deus. Mas o lixo está debaixo do tapete. Então eu vou te dar um exercício agora, que você pode fazê-lo depois, ouvindo essa aula novamente. Você pode preparar tudo direitinho, o ambiente.
E você pode escrever os traumas que ocorreram com você no passado. Então, esse exercício, ele está, inclusive, registrado no meu livro de Minha Vida Fenomenal, o livro de inteligência emocional, na página 229. Esse exercício é importante você escolher um ambiente da sua casa, onde é que você vai poder ficar tranquilo, pelo menos por uns 20 minutos, 30 minutos. Você não vai ser interrompido por ninguém. O ideal é você fazer isso num dia que você sabe que não tem ninguém em casa, tá legal? Antes de começar o exercício, escolha algum tipo de música bem suave, bem gostosa para tocar, baixinho, enquanto você está ali nesse lugar. Deixa a música tocando, deixa ela bem tranquila. Se você for bom de música, escolha aí no Google, no YouTube, tem aí músicas orquestradas, música de piano, que toca por 1 hora tranquilo. Então vá para esse lugar, coloca a música tocando baixinho, coloca a luz. Você pode até apagar a luz, deixar o ambiente mais ou menos a meia luz, que fica muito gostoso, muito agradável. Tem pessoas que preferem o escuro total, não tem problema nenhum, pode ser no escuro total. E aí você vai pegar um travesseiro ou uma almofada dessas de sofá mesmo. Coloque ela no seu lado aí. E você se sente bem confortável, relaxa. Respire fundo várias vezes, por vários minutos, ouvindo a música. E você vai se conectando com Deus, deixando esse ambiente ser criado dentro do seu coração, da sua mente. Procure ficar com os olhos fechados durante todo o tempo que você estiver fazendo esse exercício. Olhos fechados significa que você está concentrado, focado naquilo que você vai fazer. E quando você perceber que você está bem relaxado fisicamente, bem relaxado emocionalmente, já parou de pensar nas atividades do dia a dia, aquilo que está te afligindo, você está completamente em paz, é a hora de você começar a falar. Você vai contar para Deus, como se Deus não soubesse. Você vai contar para o teu Deus tudo aquilo que aconteceu com você. Conte os detalhes. É muito importante falar dos detalhes. Falar do jeito que a sua memória lembra. Conte desde o princípio dos acontecimentos. Eu estava lá, sentado embaixo de uma árvore, etc e tal. Conte tudo. Conte a roupa que você estava usando, as pessoas que chegaram, que participaram. Se tinha alguma música tocando naquele momento que a sua memória lembra, fale dessa música. Se você se lembra de cheiro, de sabor, do que você sentir, principalmente de sentimentos, de medos, de dores, de humilhação, fale tudo. Paulo, se eu começar a falar isso, eu vou começar a chorar. É exatamente para isso que eu estou falando, para você fazer o exercício. É muito importante você contar detalhadamente isso para o seu Criador e chorar. Mas chore, chore mesmo. Chore por vários minutos. Chore o choro que ainda você não chorou. Deixa sair pelo choro, pela lágrima, toda a dor, toda a frustração. Deixa sair tudo. Conte tudo para o seu Deus, conte tudo como se não soubesse nada. E no momento que você estiver contando isso, é importante você pegar esse travesseiro e colocar no seu colo. Esse travesseiro no seu colo vai representar você quando você era criança. Quando aconteceu esse trauma na sua vida. E aí, nesse momento, você fala para essa criança. Fala para ela da dor que ela está sentindo, do abandono, do sofrimento, dos medos. E aí, mais uma vez, deixa essa criança chorar. Chore junto com ela. Fale para a sua criança interior falar dos seus medos, dos seus traumas, das suas dores, da sua rejeição. Tudo que você vivenciou, essa criança está vivenciando. Deixa ela falar isso, deixa ela chorar. Se ela tiver dura para chorar, porque tem muita gente que isola as emoções, incentiva ela a chorar. Desafia ela a chorar. Se ela precisar gritar por socorro, por ajuda, deixa ela gritar. Se ela precisar gritar da dor, a dor está muito forte, deixa ela gritar dessa dor. Esse momento que você está vivendo, ele pode durar alguns minutos. Deixe chorar bastante mesmo. Depois que chorar, você sentir que acabou a dor emocional, é muito importante agora você liberar perdão.
para todas as pessoas envolvidas que causaram a dor em você. Extremamente importante você falar o nome dessas pessoas. Independente que seja um parente, seja um amigo, seja uma autoridade, não importa. Fale o nome dela. Diga o nome dela em voz alta e declare: fulano de tal, com a ajuda do Eterno, com a ajuda do meu Deus, eu libero perdão para você, porque você fez isso, isso, isso e isso comigo. Fale o nome de todas as pessoas que te machucaram, que te feriram, que te provocaram esse trauma. Fazer isso só vai beneficiar uma pessoa na face da terra. Você mesmo. Talvez nesse momento, falando o nome das pessoas, pode ser que venha mais choro. Chore. Chore, porque na minha experiência como coach, as pessoas mais próximas, os familiares que provocaram mais dores, são as que fazem as pessoas chorarem mais. Deixe essa criança chorar, deixe você chorar. E é muito importante saber que você precisa liberar perdão. A oração do Pai Nosso diz: perdoa os nossos adversários. Não, me perdoe assim como que eu perdoo os meus adversários. É muito importante você perdoar as pessoas que te feriram. Libere perdão para todo mundo. Não deixe ficar ninguém para trás. Fale o nome. Depois que você perdoou todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse trauma, você vai liberar a pessoa mais importante dessa história. Perdoe você mesmo. Muitas vezes nós perdoamos as pessoas, perdoamos os amigos, perdoamos os parentes, mas esquecemos de perdoar nós mesmos. E a gente inconscientemente se culpa. Ah, se eu não tivesse aqui, essa pessoa não tinha me estrupado. Ah, se eu não fosse ali, eu não tinha sido atropelado. Ah, se eu não fizesse aquilo. Então, é nessa hora que você vai declarar em voz alta: eu me perdoo por tudo que ocorreu no meu passado. E eu declaro que eu sou livre de todos os sentimentos. Eu estou perdoado e eu recebo o perdão. Imediatamente assim que você terminar de receber o perdão, liberar o perdão sobre você, peça ao teu Deus, ao Deus eterno, para arrancar do seu coração toda a raiva e todo o ódio que você tinha das pessoas, inclusive de você mesmo, e colocar no seu coração agora compaixão e amor. É aqui que começa o processo de cura. Aqui que inicia o processo de reconstrução da sua vida. Você vai pedir a Deus, ao seu Criador, ao Eterno, para preencher o coração com sentimentos bons. Ele vai arrancar toda doença emocional de você, inclusive doença física. Eu tenho clientes que são curados de doenças físicas na hora que estão fazendo isso. Deus vai encher seu coração de amor, vai encher seu coração de misericórdia. Peça para Ele preencher tudo isso em você. E agradeça. Agradeça a Ele por estar te ajudando, te dando força para perdoar essas pessoas. E agradeça a Ele por Ele estar te curando de todos os traumas que você tinha. Assim que você percebe que você já perdoou todo mundo, já perdoou você, e você já pediu a Ele para tirar o ódio, o rancor do seu coração e colocar amor, você já começa a sentir o processo de cura todo na sua vida. Respire várias vezes, ainda com os olhos fechados. Vai voltando a sua respiração normal. E quando você sentir que já está bem, que já está legal, você pode abrir seus olhos. Ou se você quiser ficar com os olhos fechados por mais um tempo, cantar alguma música de adoração a Deus, manter esse momento dessa atmosfera, é o seu tempo, é o seu momento de ser curado. Quando você perceber que isso acabou, que você abriu os olhos, que está tudo bem, agora coloque uma música de alegria. Uma música que você goste muito. Uma música que te mantenha para cima. Uma música que vai promover você. Uma música bem gostosa, que vai te trazer uma química boa. Ouça essa música alta, sorrindo, dançando com o travesseiro. Pegue o travesseiro, dance com ele, festeje com ele. Num estado emocional muito alto. E eu tenho certeza que você vai sair desse momento, dessa relação,
do jeito que eu saí de vários momentos em que eu entrei, em que eu participei desse momento de cura emocional da minha alma. Eu, particularmente, eu espero em Deus que vocês possam usufruir desse momento agora para frente. Essa aula está gravada para você, esse momento está sendo narrado e você vai simplesmente poder agora ouvir essa aula novamente, preparar o seu ambiente emocional aí na sua casa e você vai poder repetir esse exercício e vivenciar ele, e chorar ele, e ser curado de todos os traumas emocionais que você pode viver. Os meus clientes, quando vêm para mim, para nós trabalharmos a alma emocional dele, nós ajudamos os nossos clientes fazendo exatamente esse exercício que você acabou de ouvir, eu narrar para você. E eu tenho certeza absoluta, que você vai ser curado de cada um desses traumas. Esse é o desejo profundo do meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu vou encerrar a gravação agora para a gente abrir para perguntas e comentários. Algumas pessoas já começaram aqui a falar de traumas emocionais que tiveram no passado. Então, que Deus te abençoe